Santos, foi uma bênção nos reunir ali com os nossos irmãos, que delícia. E agora, eu tenho um recado de Deus para você, amém? Eu não sei, eu estou meio desacostumado, tá bom, de pregar assim para o público. Então se eu der uma engasgada aqui, vocês tenham paciência, tá bom? Até eu engrenar de novo aqui, mas eu quero compartilhar uma palavra de uma série de mensagens que o Senhor me deu. Recentemente eu ganhei um presente da minha esposa, um livro, e comecei a ler esse livro e o Senhor despertou em mim que eu deveria tratar e trabalhar durante esses dias na igreja sobre a cura que vem pela graça. E eu queria que você soubesse que a graça de Deus ela é terapêutica. A graça de Deus ela tem um efeito terapêutico. A graça de Deus tem um efeito que gera saúde para as emoções das pessoas. A graça de Deus ela trabalha no interior de cada um de nós. E quando eu comecei a meditar e escrever esta série de mensagens que eu vou trazer, e a partir de quarta-feira eu comecei e vou trazer durante o restante deste mês para a igreja, o Senhor começou a me falar da cura pela graça, e curar, e sarar, e restaurar, e o Senhor falou ao meu coração sobre identidade. E no momento meu de meditação, o Senhor começou a ministrar ao meu coração sobre pessoas que perderam a identidade. Pessoas que perderam a sua referência do seu eu, de quem são. Pessoas que se sentem tristes consigo mesmo. Pessoas que se submetem, nós vamos entender isso aqui hoje, se submetem a algumas coisas na vida, sabe, porque não tem uma identidade. Pessoas que buscam copiar outras pessoas, pessoas que almejam e desejam, sabe, tem um anseio na alma, gostariam de ser aquela pessoa, gostariam de ter aquela vida, porque estão extremamente insatisfeitas com a sua própria vida. Então, o Espírito me falava, isso é uma crise de identidade. Isso começa muitas vezes na infância, isso pode ter sido algo que acometeu a vida de um jovem. Você sabe que isso é tão sério, que às vezes por causa de espinhas no rosto, uma pessoa perde a sua identidade. Isso é tão sério, amados. Hoje nós chegamos de Santos, e estávamos em casa, chegamos em casa, e sentamos para almoçar. Passei na casa da minha amada diaconisa Carmen, que preparou ali uma cesta de almoço para nós levamos para casa, sentamos na mesa, demos graças ao Senhor, e quando nós começamos a comer, tocou o telefone da bispa, uma mensagem de uma pessoa dizendo: bispa, ore por minha prima, a filha dela com 16, 17 anos, se suicidou. Depressão, crise de identidade. Então, quando o Espírito falou isso ao meu coração, eu entendi o desejo de Deus de ministrar cura na tua alma. Talvez você viva uma crise de identidade, você nem sabe. Talvez tem coisas que trazem agonia, trazem tristeza. Você fala, não sei porque que eu estou triste, tem hora que dá vontade de sumir, tem hora que não me dá vontade de não estar perto de ninguém. Talvez você nem saiba que você está aí vivendo uma crise existencial de identidade. E o salmista no Salmo 147, versículo 3, diz que o Senhor sara os de coração quebrantado. O que significa isso? Deus sonda e conhece o teu coração. E Deus quer curar a tua alma. Deus quer curar o teu coração. Deus não quer que você viva com o coração quebrantado. Ele dispensa as feridas, ou seja, Ele cura, Ele passa o seu bálsamo, Ele cuida de você, Ele restaura você, Ele restaura as suas feridas. Nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Eu sei que Deus tem cura hoje para as suas emoções, para a sua identidade. Pai amado e eterno, eu sei que a minha missão nesta terra é essa: ser porta-voz da tua graça. Nada na minha vida faz sentido, senão
te servir e ser canal do Senhor à vida do seu povo. Eu sei também, ó Deus, que esta responsabilidade que pesa sobre a minha vida, ela é, Senhor Jesus, leve, porque é o Senhor quem fala através dos meus lábios. E eu agora me coloco inteiramente nas tuas mãos, subjugo a minha carne e te digo: Deus, usa a minha vida e fala ao Senhor, ao coração do teu povo. Restaura, Deus, a identidade dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, viu, Wellington? Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha preciosa família espiritual, vocês não sabem que alegria eu tenho de ter vocês aqui. Louvado seja Deus. Eu falei quarta-feira e comecei a falar sobre essa questão de ser curado pela graça na quarta-feira. E comecei a exemplificar aqui acerca desses quase 20 anos que eu tenho de vida ministerial. Por que eu comecei falando sobre isso? Porque em quase 20 anos de vida ministerial, em quase 20 anos em cima do altar, pregando a palavra de Deus, eu me deparei com algumas situações que eu jamais imaginei na minha vida. Eu já estive com pessoas na igreja que você vê a pessoa alegre, você vê a pessoa sorridente, você vê a pessoa sorrindo, você vê a família, às vezes uma família bonita, uma família legal, bacana. Você vê às vezes a pessoa ali nas mídias sociais, ela coloca as fotos dela, sabe, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre feliz. Mas uma coisa que o Espírito Santo me fez lembrar, foi que muitas destas pessoas que eu sempre vi sorridentes pela igreja, falando com as pessoas, sorrindo, alegres, felizes, vivendo às vezes a rotina da igreja. Essas pessoas em alguns momentos, quando eu tive a oportunidade de estar a sós, se virar, teve que crescer sozinho, teve que amadurecer sozinho, com todo o carinho, vou dizer, às vezes só levou pancada da família, do pai, da mãe. E você vê pessoas que cresceram e hoje trazem, sabe, alguma amargura, alguma coisa. Algumas pessoas perderam a identidade no meio do caminho. Sabe que algumas pessoas não sabem quem elas são, por conta de traumas que sofreram na infância, tantas coisas que passaram. Entretanto, Deus tem cura para tudo isso. E eu li esses dias a palavra do Senhor em 1 de Samuel, personagem bíblico, que desde pequeno, aos 5 anos de idade, ele houve uma ruptura muito grande, passou por um processo, quem passa por um drama, vê ali o pai para um lado, a mãe para o outro, e a criança no meio disso, e às vezes a criança cresce com uma questão, ela perde a sua identidade. Às vezes uma situação, um problema, um trauma, estou dizendo de muitas coisas que acontecem, às vezes um assassinato na família, uma morte repentina, e de repente alguém se vê sozinho. Então, são muitas coisas que podem ocasionar, que podem gerar uma crise de identidade. Até aqui tudo bem? Está dando para entender? Então, e a Bíblia relata um personagem bíblico que passou exatamente por isso. Alguém que vinha de uma família estabilizada, alguém que quando nasceu foi muito amado pelo pai, alguém que quando nasceu recebeu afeto, recebeu carinho, para se tornar, sabe, um grande príncipe, um grande homem, sabe, uma pessoa bela, formosa, com uma vida linda pela frente. De repente, acontece uma tragédia, um caos, há uma ruptura, e este menino, fadado a ser um príncipe, se vê numa situação digna de pena. Eu quero relatar um pouco dessa história para vocês. 1 de Samuel 31, versículo 1. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Giboá. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquísua, filhos de Saul.
agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então, isso aqui ocorreu, né, um atentado contra Saul, contra o povo de Deus, e nesse atentado, nessa guerra sangrenta por parte dos filisteus com o povo de Israel, a Bíblia narra que nesta batalha no Monte Gilboá, morre os 3 filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquísua. E naquele mesmo momento, quando Saul se vê cercado, ele cansado, ofegante, diz: eu não vou morrer por mão de um filisteu, não vou dar esse gosto a eles. Ele põe a própria espada, ele tenta que alguém o mate, diz: não podemos matar, o Senhor é o rei. E ele se joga contra a sua própria espada, para dar cabo da sua própria vida, por conta de que ele havia perdido tudo. E naquele momento que se passa essa grande tragédia, a notícia chega para o povo de Israel que o grande rei Saul, o grande conquistador, estava morto. E a notícia chega também que os seus 3 herdeiros direto ao trono haviam morrido. E naquele momento que a notícia chega, todos sabiam o seguinte: os filisteus agora virão até aqui, vão matar os homens, vão matar as crianças, porque era um costume de guerra, e eles vão pegar as mulheres, os animais e todos os despojos de guerra. E houve um grande alvoroço, e naquele momento, a babá do filho de Jonatas pega a criança, e a Bíblia narra a tragédia que sucede nesse momento. Eu quero compartilhar com vocês. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era a idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. E a figura central do que eu quero falar hoje, para a gente entender um pouco de identidade, é sobre Mefibosete, filho de Jonatas. Um menino com 5 anos, né? Ele era neto do rei Saul, filho de Jonatas. Ele era um príncipe. Esse menino que havia nascido para ter um destino glorioso, ele havia nascido para ter uma vida de príncipe, para crescer como um príncipe, para viver como um príncipe, ou seja, ele nasceu num bom berço para ter uma vida preciosa. Mas por conta de uma tragédia, sua babá vai fugir, ele cai, ele quebra as pernas, ele fica aleijado, ele fica manco. Isso é que a Bíblia narra, a história que a Bíblia fala. E a sua babá pega ele e leva para uma cidade chamada Lodebar. E esta cidade, aonde ela leva Mefibosete, era uma cidade onde só havia mendigos e pessoas extremamente miseráveis. E esse menino que nasceu para ser príncipe, foi criado como um mendigo pedinte pelas ruas de Lodebar. E nesse momento você percebe que a identidade dele é substituída. Ou seja, alguém destinado à glória passou a viver uma vida de opressão. Bispo, o que isso tem a ver conosco? É assim que muitos filhos de Deus estão vivendo. Você sabe que nós também, assim como ele, nascemos para viver como príncipes nesta terra. Mas foram tantas questões, tantas lutas, tantos problemas, talvez até tragédias que acometeram a sua vida, que você, às vezes, sem você perceber, é imperceptível. Algumas pessoas, ao se olharem, não se sentem merecedores. Você sabe que essa questão é tão terrível, essa questão de crise de identidade, que alguém, às vezes, se submete a coisas nesta vida inimagináveis, se submete a coisas terríveis, porque a pessoa não sabe quem ela é, não sabe de quem ela é filho.
Então, o primeiro ponto que é preciso você entender, para que você tenha resgatado meu irmão e minha irmã, para que você tenha esse resgate da sua identidade, é saber quem é o seu pai. É necessário que você saiba que você é filho de Deus. Diga, eu sou um filho, uma filha de Deus. Agora, não basta apenas saber, é necessário que você viva isso, que você, vivencie isso na sua vida. Porque é dramático quando se olha no espelho, quando alguém pensa acerca de si mesmo, e a pessoa diz, eu não valho nada, minha vida é difícil. Você sabe que às vezes, por uma palavra, é possível você perceber que a sua identidade foi substituída, foi roubada de você. Quando você diz, não, isso não é para mim, quem sou eu? Isso aqui não faz parte da minha vida, não, eu não mereço isso. Eu venho de uma família muito pobre, todo mundo lá em casa, sempre passando muita dificuldade, eu não almejo nada na vida. Quando você pensa assim, é porque na verdade, você está passando por uma crise de identidade, ainda que você não perceba. Você abre mão de viver o que Deus tem para a sua vida, você não aceita, você não recebe, você não acredita que Deus tem isso para você. Mefibosete foi viver em Lodebar, lugar de sequidão, lugar de miséria, lugar de pobreza, lugar de escassez. É assim que muitas pessoas vivem internamente. É assim que está o coração de muitas pessoas, seco, pobre, miserável, sem esperança, porque Lodebar não é apenas um lugar físico, pode ser também um lugar espiritual no coração das pessoas. A sequidão pode tomar conta do coração de alguém, às vezes aquela desesperança, aquela vida desacreditada, aquele comodismo, aquela coisa, eu não tenho futuro, eu não estudei, não tem nada de bom para mim, o que vai acontecer de bom na minha vida? Às vezes você acredita que para o outro é possível haver um futuro melhor, mas para você não. Você sabe que tem pessoas que aceitam qualquer coisa na vida. Tem pessoas que se submetem a relacionamentos humilhantes, porque a pessoa não sabe quem ela é, perdeu a identidade. Às vezes você vê mulheres sendo agredidas, sendo humilhadas, sendo espancadas, sendo tratada como um pano de chão. A vida é assim mesmo, Estou dizendo aqui que você tem que pedir uma carta de divórcio, não. Mas não aceitar isso na sua vida, dizer, peraí, eu sou uma princesa, filha de um rei. Deus vai mudar isso na minha vida, Deus vai mudar isso no meu casamento, Deus vai mudar a vida do meu marido, porque uma mulher sábia, uma filha de Deus, ela santifica até o marido ímpio, diz a palavra. O marido vive como um filho de Deus, o marido vive como um cristão para amar e respeitar, porque ela é uma filha de rei, ela é uma princesa. Às vezes você vê pessoas se submetendo a coisas terríveis na vida, porque a pessoa diz, eu não tenho um futuro melhor para mim. Às vezes é uma necessidade de aceitação. Sabe que a crise de identidade gera no interior uma necessidade de aceitação. Eu preciso provar. Sabe que tem pessoas que compram um carrão, mas tem que ser um carrão. Mas não é porque a pessoa quer ter um carrão, porque até um carrão eu também quero ter. Mas a pessoa quer ter um carrão, o melhor. Porque ela tem uma crise de identidade, ela tem que mostrar para a família que ela venceu, tem que mostrar para outra pessoa que ela venceu, que ela alcançou, que ela conseguiu. Isso é uma crise de identidade. As pessoas às vezes não se reconhecem, não reconhecem quem são. Isso é tão triste, que você vê a pessoa às vezes querendo copiar, ser igual ao outro. Sabe que às vezes alguém tem uma crise de identidade tão grande, que a pessoa fica olhando a vida do outro e desejando ser igual. Quer ser igual a um blogueiro, quer ser igual a uma blogueira. O blogueiro põe a foto, a pessoa põe a foto também. A pessoa faz uma coisa, a pessoa quer fazer também. Porque a pessoa perdeu a identidade, ela não tem identidade própria. Quer ser aceita. Não, eu preciso ser aceito pela minha família, eu preciso ser aceito pela sociedade, eu preciso... Amado, quando você é filho de um rei,
Quando você entende quem você é, com todo carinho, não fique chateado com o que eu vou dizer. Pouco importa se as pessoas te amam ou não te amam. Pouco importa se as pessoas te respeitam ou não te respeitam. Isso não muda a tua vida. Porque você está tão firme daquilo que você é, você está tão seguro do que Deus fez na sua vida, que estas coisas não tiram a tua paz, não te incomoda. Sabe, você sabe viver, você sabe se valorizar. Tem lugares que você não vai, tem coisas que você não se submetem. Sabe, tem pessoas que às vezes se submetem sabe, Deus te colocou num patamar de príncipe. Mas por você não saber que você é um príncipe, por você não saber que você é uma princesa, você se submete a estar, sabe, em lugares que você não merece estar. Deus te tirou de Lodebar. Mas você não acredita no que Deus fez na sua vida. Não, sabe, eu tenho que viver isso aqui. Sabe, eu tenho que fazer, porque você tem uma crise de identidade. Porque você não entendeu a boa obra que Deus fez na tua vida. Você não entendeu que você nasceu para reinar em vida, através de Jesus Cristo. Meu irmão, nós não precisamos viver desta maneira. Porque sem você perceber, você acata coisas na sua vida. Essa pessoa às vezes se submete. Eu vou me submeter a ser amante de um homem casado. Eu vou me submeter sabe, porque você quer uma migalha, você quer alguma... Não, 1000 vezes não. Porque a pessoa não se sente merecedor. Meu histórico é de pecado. Eu falhei, eu roubei, eu matei, eu menti, eu me droguei, eu fui... E você traz isso consigo porque você não entendeu que você em Cristo é nova criatura. Porque você não entendeu que as coisas velhas já passaram. Que o teu pecado, o teu passado foi jogado no mar do esquecimento e Deus te deu uma nova vida. Mas o diabo, ele é especialista em acusar. E ele acusa, e ele aponta os seus erros, ele aponta os seus pecados, para você se sentir indigno e viver numa crise de identidade. Amados, tem muitas pessoas na obra de Deus que não se sentem ser quem são. Bispo, que loucura é essa? A pessoa não acredita que ela é aquilo que ela é. Ela não consegue acreditar em quem ela é. Amados, você não pode aceitar um relacionamento humilhante. Você não pode aceitar viver num emprego para ser humilhado, descrachado, desprezado. Bispo, o que eu tenho que fazer? Estou num emprego, eu sou humilhado. O irmão me recomenda pedir a conta? Não, eu recomendo você não se conformar com isso. A você dizer para você mesmo, Senhor, não é isso que o Senhor tem para a minha vida. Se a pessoa está me humilhando, vai cair. Está me humilhando? Amado, os incomodados é que se mudem. Eles é que vão cair. Porque sabe que a mentalidade de uma pessoa que tem identidade dela distorcida, ela pensa assim, estou sendo perseguido no trabalho, vou embora, vou pedir a conta, vou embora. Hã? Que conversa é essa? Que conversa é essa? Bispo, mas é o encarregado. E daí? Os que se levantam contra você que cairão. Eu me recordo quando eu fui trabalhar numa empresa, eu tinha tido loja em São Paulo, quebrei, a minha vida virou de ponta cabeça. Eu fui trabalhar de chapa, descarregando caminhão, eu fui trabalhar na feira, amados. Você está trabalhando na feira, vocês não sabem o que é montar barraca de madrugada na feira, dia de chuva, inverno com frio, montando barraca. Trabalhei de camelô na rua Silva Bueno, perto da minha casa, numa esquina movimentada de São Paulo, de camelô, numa barraca de camelô, vendendo relógio, vendendo bugiganga do Paraguai. Eu passei por situações terríveis, me abriu uma pequena porta, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, para eu ser office boy, aquela altura da vida, nada contra quem é office boy, nem sei se ainda tem office boy hoje, né, se mudou o nome, mas eu fui me submeter, já homem feito, fui trabalhar de office boy, todo social, calça social, sapato social, camisa social, bem arrumado, bonito, fui trabalhar, saí correndo, fui nos bancos, sempre muito educado, paguei, fiz tudo o que tinha que fazer, voltei para a empresa, cheguei lá, sentei, falei, já fiz tudo, já fiz tudo. E a moça disse assim, lá que me cuidava de todo o planejamento dos office boys, falou assim, você vai trabalhar na produção, procura a encarregada lá, fala com ela, e ela vai te... Quando eu entrei, todo arrumado, ela disse, quem é você? Eu falei, eu sou o novo contratado, office boy da empresa, tá, sou amigo do pessoal, sou da igreja, tá? Ela disse, você é da igreja? Tá vendo estas caixas aqui? Eu falei, tô vendo, olhei aquele mundo de caixas, tira daqui, põe lá. Eu disse, tira daqui, põe lá. Eu disse, as caixas? Você é surdo? Eu disse, não senhora.
Um dia inteiro, pondo caixa para um lado e põe caixa. Não, está errado. Empilha essa daqui assim. Foi caixa por todo lado. Acabou o dia, escorria água daqui, passava pela perna, descia pelo joelho, lambia o pé. Ensopada aquela calça social. Eu estava fedendo. Acabei de pôr lá, ela disse assim, tira daí. Não ficou bom não, põe de volta lá. Eu falei, a senhora está brincando? Ela, você está vendo alguém sorrindo aqui? Eu falei, sim senhora. Mas eu fui perseguido. Fui humilhado. Você é burro, você é burro, você é surdo. Eu falo, meu Deus do céu, está. Eu precisando trabalhar. Sabe quantas vezes eu pensei em pedir as contas? Nenhuma. Eu comecei a pensar, Deus vai arrancar esse Satanás, esse demônio daqui. Esse capeta vai cair por terra aqui. Teve um rapaz na época que disse assim, acho que ela é apaixonada por você, porque ela faz isso para chamar a tua atenção. Eu falei, que desgraça de paixão é essa? Eu não era casado. Eu falei, que desgraça de paixão é essa que ela está para me matar aqui? Deus me livre dessa paixão, vá de reto o capeta. Mas ela me torturava, mano. E eu usei a única arma que eu tinha, a oração. Porque eu sabia de quem eu era filho. Eu falei assim, eu não recebo isso na minha vida não. Tá? O mal vai cair por terra. Amados, no dia que eu me tornei gerente geral da empresa, uma sala grande, bonita, computador, secretário, secretária, 5 funcionários, com todo aquele bem-estar. Mas eu sentava no meu computador, passava a mão no telefone, tocava o ramal dela, disse, vem aqui na minha sala, por favor. Pois não, o senhor mandou me chamar, por gentileza, me traga um copo com água gelada, 2 pedras de gelo. Eu falei para ela, faz um favor para mim, você está vendo aquelas caixas ali? Você tira dali, ela, mas sozinha. Eu falei, tu está surda? Eu não abri mão, mas eu sabia de quem eu era filho. Então, quando você tem a sua identidade, você não tem que ficar falando, não, porque eu vou embora daqui, isso aqui não é lugar para mim. Amado, se Deus te plantou lá, é lugar para você. Não é lugar para quem está te atormentando a vida. Quem sabe quem é, não foge. Quem sabe quem é, não tem medo. Quem sabe de quem é filho, enfrenta, porque sabe aonde Deus o colocou. Se você vive com todo respeito, como um cãozinho fugindo de um lado para o outro, não para em emprego nenhum, com problema com todo mundo, o problema tem em você, é uma crise existencial. Sabe, é uma crise de identidade. Se você se submete a coisas, porque você ainda acha, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Você não tem identidade. Você está se preocupando com o que vão pensar, com o que vão dizer, com o que vão... Porque se eu não fizer, o que a família vai falar? Se eu não for, o que a família vai pensar? Amado, as pessoas só vão respeitar você quando perceberem que você tem uma identidade própria e que você não vive aquilo que os outros querem que você viva. Isso é bíblico, bispo. Deus tem promessas para nós. Porque quantas são as promessas de Deus? Tem, diz 2 Coríntios, tem. Nele o sim, porquanto também é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso. Então, diga, Deus tem promessas para a minha vida. Diga, eu sou herdeiro. Então você tem que se sentir livre de tudo isso. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis escravos. Não? Sereis livres. Diga, eu não nasci para viver em Lodebar. Você não nasceu para viver em Lodebar. Você não nasceu para viver, sabe, como um mendigo. Você não viveu para, sabe, ter a sua identidade roubada. Amados, eu estou dizendo, a minha identidade foi roubada durante muitos anos. Até que eu percebi isso. A identidade da maioria de nós é roubada na infância, sem que a gente perceba. Às vezes é um amigo que tem uma condição melhor, e ali você às vezes tem sua identidade roubada. Às vezes, como eu expliquei aqui, é um problema familiar, é um divórcio, é um atentado contra a sua vida, é uma violência, é um abuso sexual que você sofreu, alguma coisa, e você perde a sua identidade. Você perde a sua identidade.
Mas sabe o que eu preciso que você saiba? É que quem nasceu para ser príncipe tem que viver como príncipe. E se a sua identidade foi roubada, entenda por favor o que eu vou te dizer. Saiba que Deus quer restituir isso na sua vida. Não importa quantos anos você tenha. Não importa quantos anos você viveu em Lodebar achando que não era nada. Você precisa entender que quando você nasceu para ser, Deus vai fazer com que você seja. Eu fiquei em casa imaginando, chorei muito essa madrugada não, essa noite, eu terminei cedo o estudo, e chorei muito enquanto eu lia esse texto bíblico, chorava, porque eu fiquei imaginando a cena de Davi, porque Davi foi amigo de Jonatas, filho de Saul. Saul ia matar Davi, Jonatas, filho de Saul, o príncipe, muito amigo de Davi, muito leal, um homem muito íntegro. Ele chega para Davi e fala: Davi, vai embora, meu pai vai te matar. Você não brinca com isso? Vai embora, eu vou te levar, vou te escoltar, vou te levar até um ponto, onde ninguém vai tocar em você, dali para frente você vai embora. Você é meu amigo, eu amo você, eu queria você do meu lado a vida toda, mas se você ficar aqui, meu pai vai te matar. Jonatas tinha uma amizade, um amor, um carinho entre ele e Davi, sabe, como se fossem irmãos de sangue. Tamanha era a amizade, a lealdade de um com o outro. E Davi, quando Saul morre, ele é coroado rei em Judá. E quando Davi é coroado rei, automaticamente a notícia começa a crescer. E todo mundo fala: Davi é rei, Davi foi coroado rei. Algumas pessoas da família de Saul foram mortas, foi uma tragédia. E sempre que um rei morria, existia uma hierarquia, ou seja, os seus sucessores, filhos, depois o parente mais próximo, poderia buscar ou almejar a ascensão ao reinado. Por isso todo mundo geralmente era dizimado, era morto. Como não havia ninguém mais da casa de Saul, Davi então enfrenta um monte de luta, tempestade, guerra, tal. Aí chega um dia que Davi estabilizou o reino. Se você pegar o capítulo anterior, você vai ver que era um monte de história, luta, guerra, não sei o que lá. De repente, pula para 2 de Samuel, no capítulo 9, que eu vou ler daqui a pouquinho. Logo no versículo 1, Davi tem um estalo. Quando Davi tem esse estalo, você percebe que ali é o trabalhar de Deus para devolver a identidade de um homem. Você vê o trabalhar de Deus para restaurar a história de uma pessoa. É assim que Deus faz. Às vezes Deus dá um estalo na cabeça de alguém para poder te beneficiar, te ajudar. Às vezes alguém dá o estalo na cabeça de um bispo, para ele poder trazer do altar uma palavra para restaurar a sua identidade, para você se aceitar, para você se amar, para você se valorizar do jeito que você é, para você entender que você nasceu para ser um príncipe, uma princesa, para você não se submeter a qualquer coisa na sua vida, submeter a pessoas para ter prestígio, submeter a coisas erradas para ter dinheiro. Você não precisa disso. Você não precisa disso. E houve um momento na história, isso é tão fascinante, que a Bíblia diz que Davi estava com ascensão ao reino, Davi estava bem estruturado, de repente Davi senta, e olha o que acontece quando Davi senta, no capítulo 2, 2 de Samuel, no capítulo 9, versículo 1. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de... Para aqui um instantinho. Está todo mundo ali com Davi, e de repente Davi fala assim, gente, do nada. Ele fala, gente, tem alguém vivo da casa de Saul? Todo mundo falou, morreu todo mundo. Ele disse, eu quero usar de bondade, não por causa de Saul, por causa de Jonatas, que era amigo leal, a quem Davi devia a vida. Davi devia a vida a ele. Davi devia a vida a ele. Ele foi um amigo leal. E quando ele fala isso, diz, olha, tem um homem aí que trabalhava, Ziba trabalhava na casa de Saul, era empregado direto. Se há alguém vivo, desconheço, talvez ele saiba. Olha só, havia um servo na casa de Saul, cujo o nome era Ziba.
chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe Ziba, disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: há ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos. Você imagina, Davi, no meio de todo mundo, pergunta assim: tem alguém? E aí Ziba fala: tem um filho de quem? Você imagina o choque que deve ter sido para Davi? Porque ele queria qualquer um da linhagem, qualquer um, porque ele tinha uma dívida com Jonas, ele tinha algo dentro dele que dizia: eu tenho que pagar essa dívida, e de repente ele fica sabendo que o filho de Jonatas estava vivo, deficiente, aleijado das duas pernas. Olha o que Davi fala: onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Veja como Deus, quando tem um propósito para a vida de alguém, Deus trabalha para poder restaurar isso. Meu irmão, eu queria falar uma coisa para você, minha irmã. Fica atento. Fica atento. Sabe, porque o propósito de Deus para a sua vida não é você viver uma vida de sofrimento, de amargura, uma vida, sabe, totalmente fora do que Deus tem para você. Olha, com todo carinho eu vou dizer uma coisa. Entenda em amor o que eu vou dizer. Tem pessoas que estão vivendo como um mendigo miserável, uma mendiga miserável, mendigando amor, mendigando um pão, mendigando atenção, mendigando assistência, às vezes se submetendo a cada coisa. Você não precisa disso, você é filho e uma filha de um rei. Sabe, se você não entender isso, você nunca vai viver o que Deus tem para a sua vida. Olha o versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, olha o que a Bíblia fala: filho de Saul a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra, disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Vem Mefibosete, colocam ele na frente de Davi. O que era costume quando havia um descendente da primeira linhagem ou sucessores ao trono, que poderiam requerer ao trono? Qual era o costume dos reis? Matar. Porque naquela época tinha muito mutim. Alguém podia dizer assim: cara, tu é filho de Saul, você pode requerer o rei, você pode requerer o trono. Se não for Jerusalém, você pode pegar outro lugar. Você pode pegar uma província dessa aqui, mas você tem direito. Você é filho de Saul. Nós estamos com você. Se você quiser, nós vamos para a guerra. Sempre havia essas questões políticas e pessoas querendo derrubar o rei. O próprio filho de Davi tentou tirar ele do trono. Então isso era costumeiro. Quando chama Mefibosete, ele diz: o rei vai me matar, descobriu que eu estou vivo, um mendigo miserável. Aí ele chega, olha o que Mefibosete faz. Ele se joga no chão, ele se deita no chão e diz: eu sou teu servo, eu não sou ninguém. Eu estou aqui para te servir. Ele se apresenta como alguém sem identidade. Ele não sentou e disse: Davi, que bom que você mandou me chamar. Eu esperava a sua ligação. Eu sou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Eu tenho ascensão ao trono que você está sentado. Eu tenho direito de comer a tua mesa, porque eu sou um príncipe. Ele não fez isso. Ele se jogou no chão, porque ele aceitara durante a vida toda a não ser nada, a não ser ninguém, porque ele nunca acreditou que ele era um príncipe. Sabe, tem muita gente vivendo assim. Não acredita que não acredita que tem direito, não acredita que é filho, não acredita em nada. Olha o que Davi faz, versículo 7. Então lhe disse Davi: não temas. Quando ele se joga no chão, Davi fala: meu Deus, olha como esse menino está. E ele diz: não temas,
porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei, louvado seja Deus, todas as terras de Saul. Olha como Davi fala, Saul teu pai, você é sucessor ao reino, você é um herdeiro do rei, você é filho do rei, você é um príncipe, filho de Jonatas, você é filho de Saul, você tem direito ao trono, eu vou te devolver tudo que era do teu pai, e tu comerás para sempre a minha mesa. Este homem se jogou no chão, achou que seria morto, achou que não valia nada, que não tinha valor nenhum, e Davi fala, eu tenho uma dívida de gratidão com teu pai. Você vai comer na minha mesa, você vai comer na minha mesa todo dia. Mas sabe como que Mefibosete se sentia? Olha o que ele fala. Então se inclinou e disse, quem é teu servo? Quem é teu servo? Para teres olhado para um cão morto. Se eu sou um Zé Ninguém, o Senhor vai olhar para mim, eu nasci e criei, fui criado em Lodebar, a minha história é de fracasso, é de miséria, eu sou um mendigo, quem sou eu para sentar na tua mesa? Davi falou, você vai sentar e vai comer na minha mesa. E eu criei isso aqui na minha mente, que eu queria compartilhar com vocês. Eu fiquei imaginando, quando Davi fala assim, gente, imagina como que ele se apresentou diante do rei. Você acha que ele estava arrumado, barbeado, bem vestido? Eu fico imaginando quando Davi falou assim, leva ele, dá um banho, dá roupa para ele, põe um anel no dedo dele, ele é filho de Saul, põe ele na casa que era do pai dele, dá o melhor para ele. Eu fico imaginando ali 4, 5 pessoas, 5, 6, sabe? Pessoas levando ele, colocando ele numa bacia para dar um banho. Fico imaginando, sabe quando um cachorrinho está na rua, todo carinho, entenda o que eu vou dizer, porque ele mesmo falou que ele parecia um cão morto, não é? Já viu um cachorro quando ele é encontrado na rua? Que ele está todo cheio de pereba, todo arrebentado, e alguém vai pegar, e ele começa a tremer, ele começa a ficar com medo, porque ele foi tão maltratado, tão judiado, que ele fica ali tremendo. Quem já viu isso? Eu sinto, a sensação que eu tenho, que quando disseram, você vai tomar um banho, começaram a tirar a roupa dele, ele deve ter começado a tremer, e começaram a lavar ele, começaram a barbear, cortaram o cabelo dele, arrumaram ele, cortaram a unha, limparam as unhas, deram um banho, começaram a limpar as feridas dele, porque ele vivia se arrastando no chão, começaram a cuidar dele, puseram uma roupa e colocaram ele na frente de um espelho. Eu acho que quando ele se viu pela primeira vez na vida, como um príncipe, sabe, algo mudou dentro dele. Eu imagino quando ele começou a ser cuidado, a ser tratado, e ele dizendo, mas o que é isso aqui? Eu não mereço isso aqui. Eu quero voltar para a rua, eu quero voltar para Lodebar. Eu imagino ele apavorado, porque ele não conseguia aceitar o que estava acontecendo na vida dele. Você sabe que tem gente que não aceita o que Deus quer fazer na sua vida? Amados, entenda por favor, às vezes Deus tirou você de um lugar, sabe, te deu um novo nome, uma nova vida, uma nova história, e você quer voltar como um cão que volta ao vômito para aquele lugar, porque você não aceita o que Deus fez na tua vida. Você acha que você não merece, você acha que o que você tem, você não é merecedor. Assuma a sua identidade de príncipe. Sabe, reconheça que aquilo que você tem, que Deus permitiu que chegasse nas suas mãos, veio pelas mãos do Senhor. Bispo, mas eu fiz coisa errada na vida, e eu isso, aquilo. Amado, esquece. Esquece. Você é uma nova criatura. Estamos falando daqui para frente. Estamos falando do que Deus tem para a sua vida como um filho. Tem pessoas que querem voltar àquela vida, porque a pessoa não aceita o que Deus fez na sua vida. Aceita o que Deus fez por você. Olha o que diz o versículo 16, acho que é o 16, põe para mim o próximo, por favor. Versículo 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Você fica imaginando quando Mefibosete chegava, os empregados dele pegavam ele, Senhor, vamos à casa do rei, vamos ao palácio, pegava ele,
com todo carinho, não mais se arrastando, colocava ele, e ele era dirigido até a casa do rei e sentava. Eu fiquei imaginando o primeiro dia dele, como um cão realmente, um cachorrinho, depois que você lava, dá banho, cura ele, e aí você põe a comida, ele fica tremendo, ele não sabe se... Eu imagino ele sentando na mesa, todo mundo olhando. Quem é a figura? O que é isso aí? Eu falando, é o filho de Saul, Mefibosete. Pô, mas o cara vai sentar na mesa do lado do rei? Por quê? Mas é ali que ele vai sentar. O rei mandou pôr ele do lado dele. Eu fico imaginando quando ele, a primeira vez, acanhado, não sabia se podia pegar, se não comia, olhando para o lado, cabeça baixa, porque é assim que a pessoa fica quando ela não tem identidade. Cabeça baixa, sabe, angustiado, não vê a hora de ir embora, sabe, um mix de alegria, mas também isso não é lugar para mim, eu não tenho que me assentar nessa mesa, sabe, o rei, eu não quero mais vir, eu quero ficar em casa, eu como lá, já estou bem instalado. Davi, não, você vai sentar na minha mesa. E sabe o que mudou a mente de Mefibosete? Isso é um pensamento meu. Eu queria nesses 5 minutos caminhar falando isso com você. Eu acho que mudou dentro de Mefibosete foi quando ele começou a ouvir as histórias de quem ele era. Quando Davi sentado com ele, comendo, devia dizer assim para ele, Mefibosete, teu pai era incrível. Porque ninguém nunca havia falado do pai dele para ele. Você acha que alguém tinha falado? Teu pai era incrível. Eu e teu pai lutamos em batalhas. E ele me defendia, eu defendia ele. Sabe, teu pai foi um grande herói de guerra. Teu pai era um homem, cara. E eu acho que ele começou a ouvir e entender. Ele começou a ter a perspectiva de que ele nasceu de uma família nobre, e Davi começava a falar para ele, mas teu avô foi, sabe, eu tenho histórias com seu avô que você não acredita, ele foi o maior rei que nós vimos aqui, e ele começa a contar, e eu acredito que Mefibosete, ouvindo Davi, ele começou a entender quem ele era, ele começou a entender que ele tinha uma dinastia, que ele tinha, sabe, um princípio, que ele não era um cão morto, mas quando ele nasceu, o pai dele deve ter erguido ele e disse, meu filho, você nasceu para ser um príncipe, você será o sucessor, você será um rei um dia de Israel, você é um homem grande. Talvez por ser pequeno, criança, ele não lembrava, mas aquela criança que durante a vida inteira viveu como um mendigo, era filho de um rei, Às vezes a gente vive, amados, desculpe a expressão que eu vou usar, mas comendo pão que o diabo amassou, é pancada, é coisa ruim, você tem um monte de coisa dentro de você. Talvez não seja questão financeira. Bispo, problema financeiro, graças a Deus eu não tenho. Mas às vezes é um problema pior do que financeiro. Porque você tem tudo e não se contenta com o que tem. Tem gente que não tinha nada, amado. Não tinha dinheiro para comprar um chinelo. Deus dá dinheiro para comprar chinelo, tênis, casa, carro, apartamento, tudo. Tudo. Mas a pessoa vive descontente. Tá ruim, tá difícil, a vida é ruim, a vida... Sabe por quê? Porque aqui dentro, o problema mora aqui dentro. Tem pessoas que podem ter 50 carros, 50 casas, 50 fazendas, 50 tudo na vida. E serão internamente infelizes e insatisfeitos. Sabe por quê? Porque não tem identidade, não sabe que aquilo veio de Deus, não sabe o que Deus fez na sua vida. Então, às vezes, você vê pessoas vivendo como Mefibosete, não quer aceitar quem é. Mas Davi começou a falar para ele, cara, teu pai era incrível, teu pai era maravilhoso, você não sabe. Eu fico imaginando todo mundo olhando e vendo os olhos de Davi brilhando, enquanto Davi falava de Jonatas, enquanto Davi recriava para aquele menino, Mefibosete, para aquele homem agora, quem era o pai dele? Eu estou hoje sobre esse altar para te dizer, tu és filho do Cristo, o Rei vivo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que reina e reinará para sempre. Você nasceu para reinar em vida através de Jesus Cristo. Você nasceu para desfrutar do melhor desta terra. Você pode ter vivido em Lodebar a vida inteira. Você pode ter vivido, meu irmão, minha irmã, como um mendigo escravo. Você pode ter vivido assim. Mas isso não invalida que você é filho de um rei. Você pode ter passado por situações terríveis na vida, todos os tipos de traumas e abusos. Mas tem um dia que você precisa ouvir
e eu estou aqui para te dizer isso, que você é filho do rei. Que embora você tenha passado por isso e não tem mais como tirar isso da tua vida, não tinha como riscar a história de Mefibosete, não tinha como apagar tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, não tinha mais. Mas havia uma oportunidade, ele se agarrou a ela, dele entender, a partir daquele momento, de quem ele era filho. E Davi falava para ele todo dia, cara, teu pai era incrível. Eu acho que o maior prazer de Davi era quando o Mefibosete sentava do lado dele na mesa. E ele falava assim, conta de novo, conta de novo, conta de novo. Ah, eu vou, Davi, Mefi, eu te falei um dia, quando... Ele disse, não, conta de novo, conta. E eu fico imaginando todo mundo olhando e Davi revivendo aquilo. E na verdade aquilo estava curando o Mefibosete. Você acha que depois de 1 mês, 2 meses, Mefibosete chegava na mesa e ele ficava, ai, não sei se eu sento, né? Você acha que ele tinha dúvida? Ele chegava lá e falava, gente, cadê o rei? Eu fico imaginando ele sentado e dizendo assim, Diácono Wilson, dizendo assim, ô menino, traga cá um copinho com água para mim, uma tacinha de vinho, isso uma coxinha de frango. Aí o eunuco trazendo, não tem uma maiorzinha não? Sim senhor, príncipe, sim senhor. Eu imagino ele chegando nos lugares, vai lá, compra para mim, diga que foi Mefibosete, o príncipe, o filho de Saul. Porque aí ele entendeu quem ele era. E ele esqueceu quem ele havia sido ou vivido durante aquele período. Comece a experimentar isso na sua vida, meu irmão. Comece a dizer para você, eu sou filho de Deus. Espera lá, eu não vou aceitar isso na minha vida não. Eu vou me submeter a isso aqui. Estou dizendo para você chegar amanhã no seu trabalho, está com um problema no trabalho, sabe uma coisa? Vou chegar lá, vou chutar o balde, eu sou filho do rei, vou ficar desempregado. Não. Mas estou dizendo para você, começa a dizer, Senhor, eu não quero isso para a minha vida não. Quero ficar minha vida toda fazendo isso aqui não. Senhor, me arruma uma outra coisa melhor para eu fazer. Senhor, me abre uma outra porta para mim. Senhor, sabe, me dá uma oportunidade melhor na vida. Sabe, comece a mudar a sua maneira de pensar acerca de você. Porque quando você se submete a coisas que você não deveria, com todo carinho, porque você não sabe de quem você é filho. Você não sabe de quem você é filho, de verdade. Às vezes você vê em filme uma criança, ela está com o mordomo, está com o motorista. Uma criança, ela fala assim, ó, para ali. Não, vai até ali. Ó, estou entrando na escola, você pode vir me buscar mais cedo hoje, porque eu vou sair mais cedo. Uma criança, porque ela sabe de quem ela é filho, ela sabe que o pai, sabe, tem uma ascensão. A criança desfruta da ascensão do pai, porque ela sabe que o pai tem uma ascensão. Você imagina você, às vezes não usa 1/3 do que você poderia usar de recurso, porque você é um filho de Deus. Você acha que quando você ora, Deus não vê? Bispo, mas o que Mefibosete fez de bom? O que ele fez de bom, não sei. Mas o que o pai dele fez foi até a 3ª e a 4ª geração. O grande homem que o pai dele foi, colocou ele onde ele deveria estar. Então, quando nós entendemos o que Deus fez por nós naquela cruz, amado, quando ele carregou, e a Bíblia fala isso, 1 de Pedro 2,24. Não, antes, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, mendigarão em vida, não, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diga, eu nasci para reinar. Talvez você nem consiga sentir como Mefibosete não conseguiu sentir, mas você nasceu para reinar. Carregando ele mesmo, diz em 1 de Pedro, em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, ele carregou, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes, naquela cruz, amado, ele te perdoou, ele te sarou, ele te regenerou. Você é herdeiro, diga, eu sou herdeiro. Você acredita nisso? Eu acredito tanto nisso. Eu acredito tanto. E se sois filhos, e se sois de Cristo, Gálatas 3:29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a
Diga, eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro. Então o que eu preciso, bispo? Você precisa mudar a sua forma de pensar. Paulo fala em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse processo se inicia quando você começa a ouvir acerca de quem Deus é e de quem você é para Deus. Você não aceite mais o que o mundo te emprega, o que o mundo te impõe. Não aceite mais se submeter a coisas aí, sabe? Talvez alguém que está me assistindo agora, alguém que esteja aqui. Bispo, sabe, eu percebo que Deus me deu tudo, mas eu sou uma pessoa insatisfeita, eu sou infeliz. Sabe, eu não tenho alegria nem nas conquistas que eu tenho na vida. É sinal que a sua identidade foi roubada de você. É sinal que você não entendeu quem você é. Bispo, você está falando de se sujeitar. Sabe, eu me sujeito a cada coisa na minha vida que o irmão nem imagina. Se eu contar aqui, eu tenho vergonha de falar as coisas que eu me sujeito. Você só se sujeita a isso porque você não sabe de quem você é príncipe, de quem você é filho. Se você pegar a história, Ziba era um funcionário da casa de Saul. Mais para frente você vê que Ziba trai Mefibosete, coloca ele até numa situação meia constrangedora com Davi. E durante a vida toda, Ziba sabia que ele estava em Lodebar, porque Ziba humilhava muito Mefibosete. Você é um aleijado qualquer, você não vale nada. Ziba humilhou demais Mefibosete. Humilhou demais, humilhou muito, humilhava ele. E aí chega um momento que está Davi, Mefibosete no meio, caído no chão, e Ziba olhando e vendo o rei falando com ele. Davi olha para Ziba e fala assim: Ziba, você serviu na casa de Saul? Ele disse: sim, senhor, a vida toda. Ele diz: a partir de hoje, você vai servir Mefibosete. Toda a tua casa, toda a tua família, todos os seus descendentes, a partir de hoje, vão trabalhar para esse homem. Todas as terras que se tem conhecimento, que pertenceram ao rei, vai ser restituída a ele. E você vai cuidar de tudo isso para ele. Sabe? Na frente de todo mundo, Deus começou a restituir, Deus começou a organizar. Deus começou a honrar. Você vai ver pessoas que te humilharam, servindo você. Escreva o que eu estou te falando. Não é para você humilhar ninguém. Aconteceu comigo na minha vida profissional, em várias áreas da minha vida. Você vai ver pessoas que se levantaram contra você sendo usadas para te favorecer. Você vai ver quem riu de você, sabe, quem desdenhou de você, tendo que reconhecer o que Deus fez na sua vida, porque você é filho do rei. Você vai ver pessoas que te humilharam, que te desdenharam de você, olhando e dizendo: Deus fez uma obra grande na vida desse homem e dessa mulher. Alguém que está me assistindo agora, já tem vivido isso, sabe? Você que está me assistindo, você que foi humilhado, envergonhado, e hoje as pessoas sentam na tua mesa. Hoje as pessoas comem do teu pão. Hoje as pessoas bebem do teu vinho. Se assentam à sua mesa. E reconhece que foi Deus quem fez isso por você. Você crê que você é essa pessoa? Você crê? Eu queria fazer uma oração agora, para você abrir o coração para Deus, porque talvez você diga: bispo, eu me sinto um estrangeiro, eu me sinto, sabe, às vezes eu tenho vergonha de mim, eu tenho sentimentos no meu coração. Que tal hoje você abrir o seu coração e dizer para Deus: Senhor, eu sou teu filho, embora eu não tenha vivido até hoje como um príncipe. Talvez você tenha que abrir agora o teu coração para Deus e dizer: Senhor, eu tenho esse trauma aqui dentro de mim. Sabe, aquele dia que me falaram isso. Talvez você diga: Senhor, foi aquele dia que eu passei por aquele trauma. Ali o meu coração se tornou um coração duro. Ali eu deixei de ser a pessoa alegre que eu tinha que ser. Agora abre o teu coração para Deus. Eu acredito que nessas conversas, muitas vezes Mefibosete deve ter falado para Davi:
Davi, meu amigo, você não sabe como é bom estar aqui com você. Talvez ele deve ter dito: eu nunca imaginei que o meu pai foi esse homem, eu nunca imaginei que eu tinha essa descendência, que eu tinha essa história, eu nunca imaginei. E ele foi abrindo o coração para o rei, e enquanto ele falava, ele era curado. Eu imagino que muitas vezes eles se abraçaram e choraram juntos. Eu imagino que muitas vezes o rei Davi o acompanhou até a porta da sua casa. Eu imagino que muitas vezes, mesmo sem ser a hora do jantar, ele chegava na casa do rei para poder desfrutar da sua amizade, abrir o coração. Eu estou aqui hoje em nome de Jesus, pedindo para você falar com teu pai, com teu amigo. Abre o teu coração. O que fizeram para você? Foi na tua infância? Foi uma ruptura? Talvez você teve que se envolver com pessoas, teve que ir por um caminho, porque Lodebar, aonde você viveu, foi assim que você foi ensinado. Mas você é um príncipe, você é um filho de Deus. Talvez você traga aí com você uma necessidade de aceitação. Talvez foi um marido que te abandonou, foi um divórcio que você passou, isso feriu demais você. Talvez você tenha uma necessidade hoje exagerada de se mostrar, de aparecer, até de se divulgar nas mídias sociais para se sentir melhor. Talvez você tenha uma necessidade de se expor o tempo todo em mídias sociais para poder receber uma curtida, para se sentir aceito. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você não precisa se expor. Você não precisa se submeter a estas coisas. Talvez você receba migalhas de atenção, migalhas o tempo todo. Você não nasceu para viver de migalhas, você é filho. Jesus disse que a migalha é para os cães, o filho se assenta à mesa. Você é um filho. Sabe, às vezes você fica sofrendo, chorando pelos cantos, com pensamento errado, com pensamento até de morte. Às vezes você fica, sabe, triste, com o coração endurecido. Às vezes é tanta amargura, às vezes você desconta em quem não deve, desconta na tua família, desconta em quem não merece, porque você traz com você um trauma. Se liberta hoje disso. Fala para Deus: Senhor, eu não quero ser essa pessoa mais, porque eu sou um príncipe. Diga: Senhor, a minha vida foi em Lodebar. Os meus relacionamentos com homens sempre foram homens de Lodebar. Os meus relacionamentos com mulheres sempre foram mulheres de Lodebar. Diga para Deus. Diga: Senhor, talvez a minha vida financeira, diga: Deus, a minha vida financeira até hoje foi uma vida vivida em Lodebar, mendigando. Senhor, eu sempre aceitei qualquer coisa. Mas hoje, ao tomar conhecimento mais uma vez de quem você é, não se conforme, não aceite. Isso é um processo que Deus iniciou nas nossas vidas nesses dias, é um trabalho que Deus vai fazer a cada culto, a cada reunião, a cada encontro nosso. Não foi no primeiro dia que Mefibosete se sentiu um príncipe, mas a cada momento na presença do rei, a cada dia na casa do rei, a cada encontro com o rei, ele percebeu quem ele era. É aqui, em cada culto, em cada reunião, em cada encontro com o rei, que você vai perceber quem você é, que você vai receber a sua cura, que você vai receber o teu alívio, que você vai ter as suas emoções curadas, a tua identidade devolvida. Houve um dia que Mefibosete sabia muito bem quem ele era, e tudo que ele havia passado não significava mais nada, porque ele sabia bem quem ele era. Meu irmão, minha irmã, hoje, embora muitas coisas
estejam aparentemente do mesmo jeito, tudo já mudou, porque você já entendeu quem você é. Ainda que esse processo seja um trabalhar diário de Deus, contínuo de Deus, mas você já sabe que você é filho do Rei. Você sempre soube, mas hoje o Pai falou com você. Hoje o Pai falou ao teu coração, e você não vai mais submeter a estas mazelas que o mundo tem te oferecido. Você não vai mais aceitar o que o mundo tem imposto sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Oh, Deus maravilhoso. Mas Deus vai curar. Deus vai trabalhar. Sabe? Totalmente as nossas vidas. Eu quero mandar uma palavra de cura agora para a Regiane. Senhor, põe a tua mão sobre a vida da Regiane, irmã do Rivan. Restaura a saúde da tua filhinha. Senhor, põe a tua mão, dá o teu amparo sobre a vida dela. Toda arma que tem se levantado contra a vida dela, que caia por terra. A saúde dela tem estado em Lodebar. Mas naquela cruz, quando o Senhor se entregou por ela, foi para que tuas pisaduras, por tuas chagas, ela fosse curada. Que ela receba a cura, que ela receba o milagre sobre a vida dela. Eu mando uma palavra, Pai, de conforto sobre a vida, Senhor Jesus, da prima do Vaguinhos, por essa tragédia que acometeu a família. Eu mando uma palavra de cura para Adriana, o restabelecimento da saúde dela, completo. Senhor, eu sei, Pai, que aqueles que estão agora nos assistindo, com qualquer situação, como Lodebar, que isso agora seja extirpado pelo poder do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos encerrar louvando a Deus? Vamos? O que nós vamos cantar, bispa? Eu sou quem diz que sou. Só vou pedir para baixar um pouquinho da bateria, porque na hora do louvor a bateria estava cobrindo todos os instrumentos aqui em cima.